Já estamos recebendo aqui no estúdio o Dr. Jorge Abrão Kfouri Neto, ortopedista e traumatologista. E por quê? Uma terapia por ondas de choque vem ganhando cada vez mais espaço na ortopedia. E isso é consequência tanto dos bons resultados que oferece, quanto pelo fato de ser um procedimento não invasivo, simples. Por isso é muito eficaz, é um modo muito eficaz de lidar com essas inflamações musculares e as dores que elas causam. Alguém não tem nenhuma dor muscular? Eu tenho. Hã? Eu tenho muitas. Bom, na tua idade você também não quer ter nada, né? Aí fica difícil, né? Deus é bom, mas não é assim também, né? Acho que todo mundo tem em algum ponto aí, costa, perna, pé, ombro, sei Joelho. lá, né? Tem. Então vamos saber em que situação isso se aplica, se inclusive se aplica a sua dor que você tem aí, ou as suas dores, pode ser que doa em mais que um lugar, né? Exatamente com ele, doutor Jorge Abrão Kfouri Neto. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Tudo certo? Vocês, tudo certo, Então, faz Bom tempo dia que ele não aos vem nossos aqui, né? telespectadores. Muito bom. Doutor, eu acho que a primeira pergunta é: se aplica a qualquer dor muscular? Não, na verdade, a gente tem algumas contraindicações e algumas indicações onde a terapia ela é mais eficaz realmente, né? É uma terapia que deve ser tentada após a falha das terapias convencionais. Ela não é uma primeira escolha no tratamento dessas patologias, mas sim uma alternativa onde há falha do tratamento convencional e onde você interpõe esse tratamento para tentar fugir de uma eventual cirurgia. Ela é um tratamento de resgate. Tem em torno de 85% de resultados positivos, né? Nós temos falhas ainda dentro dele, quando então você vai acabar caminhando por uma eventual cirurgia. Mas ela se aplica principalmente, e isso já desde a década de 1980, iniciando com terapias com calcificações de tendões de ombro e progressivamente se estendendo para outras situações. Então, as tendinites, as calcificações, os esporões são as primeiras indicações. Então, a epicondilite, o cotovelo do tenista, a bursite do quadril, que é uma coisa muito frequente no nosso dia a dia, algumas vezes de difícil tratamento, ela também tem esse tipo de aplicação. Ela pode ser usada em lesões musculares, tanto agudas quanto crônicas, para você acelerar a cicatrização num estiramento, quanto você tirar o processo inflamatório em lesões musculares crônicas. Também se aplica a terapia por onda de choque em falha de consolidação. Quando uma fratura não consegue se soldar, né, a gente pode interpor a ação da onda de choque como uma forma de regeneração, que é como é chamada a terapia de onda de choque. É uma terapia regenerativa. Ela muda algumas características físico-químicas do local onde você aplica e isso leva à evolução para cicatrização e para desinflamação. E por que ela é, então, indicada só depois de outras técnicas? Primeiro, porque existem algumas situações e inflamações muito intensas, a gente contraindica a onda de choque, porque ela dói. A maioria das vezes ela gera desconforto, em alguns casos gera dor. Tanto que a forma de aplicação ela deve ser bem parcimoniosa, ela tem que ser equilibrada. Você começa com uma pressão menor e progressivamente aumenta essa pressão, aumenta a pressão do próprio aparelho, né, do aplicador, porque você pode gerar dor. Há descrições, por exemplo, de pessoas que desmaiam durante o tratamento, quando você faz com muita intensidade ou com muita pressão. Então há um preparo, uma inflamação muito intensa, é melhor a gente tratar, nem que seja parcial o resultado, que é onde a gente indica a onda de choque. Que você sair para o tratamento da onda de choque de forma imediata, você está deixando de tentar uma terapia
mais simples, né? A segunda situação é que ela tem um custo, e isso aí acaba sendo um fator também que a gente reserva se não houver uma melhora. Então não há uma indicação livre dessa terapia. A gente sempre faz as tentativas prévias. Segundo, que como ela gera dor e o tecido está doloroso, durante o tratamento por onda de choque, a gente não deve usar anti-inflamatório, porque você interrompe um mecanismo que está sendo despertado para resolver o problema. Então esse é outro fator. Você pegar um paciente com muita dor e fazer onda de choque, provavelmente ele vai acabar lembrando da gente mais vezes, porque vai ter dor e não pode usar. Então a gente sempre tenta amenizar o processo, por isso que ele é indicado. Olha, faz 2 anos que eu tenho dor no quadril, já fiz infiltração, já fiz fisioterapia. Nesse momento a terapia é indicada. E antes daquilo que seria uma cirurgia. Seria uma cirurgia, você fazer uma bursectomia, fazer um acesso ao quadril, visto que nós não temos ainda no interior, né, cirurgias artroscópicas, né, por quadril ainda é muito pouco. Então você teria que fazer um acesso, uma anestesia, uma internação para poder fazer uma bursectomia. Você infere a onda de choque nesse período e consegue muitas vezes resolver mesmo o problema, né? Túnel do carpo é uma coisa que eu comecei a fazer há 1 ano já, e o resultado tem sido bem interessante, sabe? Você minimiza aqueles informigamentos noturnos sem a cirurgia. Nas tendinites é muito interessante, vale a pena realmente a gente fazer. Mas sempre como uma segunda alternativa. A primeira não funcionou, nós passamos para uma segunda. Eu estava aqui te ouvindo e lembrando. Sabe quando a gente está na rua, no mercado, qualquer lugar, né? As pessoas param a gente. Fala lá na rádio que tem um buraco na minha rua, lá não sei o quê. Então, né? Eu fiquei pensando, como é que deve ser o médico, né? Você está lá no seu... Está no mercado, está, né, no seu lazer e tal. O pessoal, doutor, estou com uma dor aqui. Né? Eles fazem isso, tem isso também? A tua profissão tem disso? Só curiosidade. Eu tenho uma... A minha postura pessoal é assim. Eu sou médico, independente de onde eu esteja. Lógico que eu talvez não possa fazer uma orientação mais precisa dentro de um mercado, mas a gente pode acolher, né? Eu não posso examinar um paciente. Mas acontece, então? Muito. Doutor, foi bom encontrar o senhor. Estou com uma dor nas costas. Eu acho isso natural. Como é natural ele encontrar você no mercado e reclamar de uma coisa que não é o local. Quer ver né? outro tipo que acontece muito comigo? Parece que eu tenho docinho. Bêbado, doutor. Bêbado em boteco. Eles chegam. O cara da rádio aqui, ó. Fala igual você fala na rádio pra ele ver que é você mesmo, eles falam. Ele perde o freio, né, Daércio? Acontece muito. Não, foi curiosidade. Falei, eu acho que com os médicos acontece a mesma coisa, né? Mesma coisa, seguramente. Com a gente, porque a gente também abre espaço. É. Né? A gente abre espaço. Senão a pessoa não fica à vontade. Não. Eu vi meu pai a vida inteira acolher e conversar e dar receita no mercado e explicar as coisas. Ele nunca ligou para isso. Eu acho que a gente aprende também com esse tipo de escola, né, que a gente acabou tendo aí. A felicidade de ter. Tendo a felicidade de ter. Só para completar. E o bêbado, ele faz isso, né? Esse aqui é o cara lá na rádio, ó. Esse aqui, ó. Fala igual você fala lá, para eles verem que é você. Aí ele falou, não, agora não, desculpa, aí não. Não, fala assim, Aí ele dá o golpe final. Paga uma dose. Me paga uma dose. A conversa anterior foi o preparo, né? Aí no final ele dá o golpe fatal. Muito bem. Esse choque é choque de vibração ou é choque elétrico? Não. É uma onda sonora acelerada acima da velocidade do som. Então, quando você acelera uma onda a 1.230 quilômetros, você gera
aquela onda sonora que a gente propaga ao deslocar esse som, ela se acumula num ponto, que é o foco onde está, né, o objeto emissor, e a partir daí há uma alta energia que subitamente cessa no caso da onda de choque. É o avião a jato passando lá na alvorada e quebrando as janelas lá. Uns anos atrás aconteceu novamente isso. Quando o avião a jato, numa velocidade supersônica, passa por um observador, aquele ponto há uma explosão. Como uma bomba. Você acumula energia dentro de um invólucro e subitamente ele rompe o invólucro e gera uma onda de choque. Que é aquilo que a gente tem possibilidade de ver como observador em explosões muito intensas, aquela deformação da imagem que acontece. Aquilo é uma onda de choque se propagando. O que a gente faz, no meu caso, por exemplo, a gente usa um aparelho que gera onda de choque eletromecânica, na verdade. Ela é pneumática, na verdade. É um compressor que acelera um êmbolo e esse êmbolo, ao se chocar contra uma cabeça metálica, gera uma onda de choque. Ela faz essa microexplosão. É uma explosão controlada que a gente faz dentro do tecido. Quando você faz isso, você gera, além do distúrbio mecânico, de lesionar vasos sanguíneos, de lesionar fibras do tendão, você lesiona células lá dentro, mas você induz a produção de substâncias que vão, na verdade, fazer a regeneração. Isso foi observado a primeira vez na Segunda Grande Guerra, na Segunda Guerra Mundial. Marinheiros, nadadores que nadavam para manutenção, tudo, eles estavam frequentemente submetidos a explosões, né, subaquáticas. Externamente eles não apresentavam nada, mas internamente eles apresentavam situações de regeneração tecidual. Pequenos traumas musculares, pequenos traumas tendíneos. Então, o que se observou é que aqueles pequenos traumas levavam a uma regeneração. E então se atribuiu a onda de choque a partir do momento em que ela é estudada, né? Em 1971, aparece o primeiro trabalho mostrando se quebrando pedras no rim, a litotripsia extracorpórea. Isso é de 71. Em 1980, já na Europa, principalmente Áustria e Alemanha, se começam a usar aparelhos no dia a dia para quebrar pedra no rim. Em 1990, 86 já apareceu a situação de aplicação em ossos de cobaia, 87 quebra de calcificações de ombro, e a partir de 1990 se populariza, né, e se intensifica o uso da terapia de onda de choque em ortopedia. Ultimamente, a gente tem visto situações de uso em áreas que antes eram ditas proibidas. Áreas que têm gás, a explosão que se gera com onda de choque, por exemplo, pode fazer perfuração de pulmão. É. Então a gente está falando em energias intensas, mesmo que pontuais, né? Essa energia, então, ela era contraindicada você fazer em área de pulmão, em área direto de intestino, vasos, né? Artérias grandes, nervos grandes, cérebro. Hoje não, hoje se usam transdutores diferentes para gerar profundidades menores que acabam podendo se usar em áreas superficiais ao pulmão, por exemplo, escápula, para tratar pontos de dor, pontos gatilho de dor, né, nas dores crônicas miofasciais. Ainda assim, há uma alta taxa de complicações, de efeitos colaterais dessas ondas nessas regiões. Nas outras, onde eu não tenho gás, onde eu não tenho grandes vasos, o que tem é dor. Dor na aplicação, uma dor que pode perdurar 2 dias, dificilmente não fica nessa situação, porque a gente vai dosando, aumentando progressivamente a dose. E é aplicado em quantas sessões? Uma tendinite de cotovelo, por exemplo, 3 sessões, ombro, 3 sessões, normalmente é suficiente. Quanto dura cada sessão? Entre avaliação e aplicação, vamos falar que em 20 minutos a gente faz uma sessão.
né? A onda a gente usa de 2 a 3 mil, 4 mil pulsos, batidas, e a gente usa de 10 a 15 batidas por segundo, não 15 Hz de frequência. Então não é demorado. 4 minutos você faz uma sessão de 3 mil pulsos, mais ou menos, né? A avaliação do local, o planejamento em função dos pontos de dor, avaliação do exame para tentar identificar para onde a gente vai direcionar essa onda. Em 20 minutos a gente consegue avaliar e fazer uma primeira sessão. O equipamento é esse aí que o Felipe coloca lá pra gente ver. Esse caso está sendo aplicado aí no calcanhar aí. Deve ser... Isso, é esporão, muito né? parecido. Isso aí é um gerador de onda de choque radial. Você olha, os anéis, eles vão se expandindo a partir do ponto. Essa é a famosa Esse é o princípio. explosão. Então, ele não tem um ponto de foco na onda de choque. Ela é radial. Então, a gente usa isso em tecidos superficiais. No caso da pedra do rim, por exemplo, é diferente. A onda de choque ela é convergida para o ponto onde está o O cálculo. foco fechado Então, ali. são aparelhos maiores que têm uma bolha com água, né, dentro, um gel dentro, que ela expande e diminui para você dar o ponto de foco. Então, em geral, você faz uma mira com ultrassom, tudo. Quando a gente olhou aquele aparelho sendo aplicado num calcânio, o ponto de dor está 1,5 centímetros da pele. Então eu consigo, com a palpação, direcionar isso. Mesmo num quadril, num paciente que tem um pouco mais de tecido subcutâneo, nós estamos falando de profundidades que oscilam em 4, 5 centímetros. Eu consigo ainda Chega lá. achar, sem precisar de uma mira, né, ultrassônica. Dá para a gente trabalhar manualmente com isso. E depois de aplicado, fica doendo? Normalmente não. A gente faz... o processo, como é doloroso, a gente começa com uma pressão mais baixa e pouca pressão no aparelho. Como isso daí, a gente que vai pilotar aquela pistola, né, que emite a onda, a gente começa com uma fase inicial, 200, 300, 400 pulsos habitualmente, que a gente chama de dessensibilização. Você gera a produção de endorfina local que vai amenizando o processo de dor. Então a gente começa lá uma terapia com 2 atmosferas de pressão. Depois de 1000 pulsos, você pode evoluir para 2,5, 3 atmosferas, 3 bar de pressão, que é uma pressão considerável. O que no início gerou dor, depois de alguns minutos, 2 minutos, não gera mais dor. E a gente vai trabalhando em cima dessa tolerância. Também o número de sessões vai depender de quanto eu consigo chegar de potência, né? Um paciente que tenha mais sensibilidade à dor, ele não vai permitir que eu faça uma potência maior, e isso talvez gere a necessidade de mais 1 ou 2 aplicações. Mas habitualmente a gente fala em 3 a 6 sessões, dependendo do local e da intensidade que eu possa aplicar de pressão. Bom, excetuados então esses órgãos, como o senhor disse, de estômago, pulmão, intestino, cérebro. No restante é passível de se aplicar. Costas, por exemplo. Pode. A gente tem transdutores que a gente aplica na musculatura lombar. A parte alta eu prefiro não fazer porque há um risco alto de pneumotórax. O paciente fica com tosse. É impressionante. Quando você sai do limite entrou no limite do pulmão, o paciente tosse. Mas aqui na costa, aqui, como é que chama aqui? A parte lombar. Lombar. Dá para aplicar. Porque a parte lombar deve ter muita gente com problema lombar, Tem. né? Parece que é muito comum. Muito comum. Há uma situação que a gente considera ser a causa, na minha concepção, que é o desequilíbrio do binômio carga-capacidade. Se eu consigo hipertrofiar minha musculatura, eu consigo sobreviver melhor com a carga que eu aplico. Habitualmente, a gente vai passando no tempo, né, pintando os cabelos aqui de branco, e a nossa força diminui. Se a carga se mantiver, ou eu ganhar peso, ou eu fizer esforço, eu vou desequilibrar e vou ter dor, que é o grande problema. Então, algumas vezes as pessoas falam, eu tenho bico de papagaio.
Eu não tenho a menor preocupação com o tamanho dos bicos que o paciente tem. Eu tenho preocupação com a musculatura dele. E essa terapia, ela consegue melhorar a condição muscular, porque quando a gente a aplica, a gente gera uma neovascularização. Você faz novos vasos sanguíneos na região. E isso melhora a capacidade do músculo de suportar a carga. Muito legal, hein? Muito legal. Está disponível na rede pública? Não, Não, né? não. Na rede pública não. Infelizmente, ainda não está, e também não está dentro do rol de procedimentos que a Agência Nacional de Saúde Prefeitura. preceitua para os planos cobrirem. Então, ainda é uma terapia de custo maior. Você tem estudos sendo feitos em hospitais públicos, né, de ensino, tudo isso é uma coisa que está evoluindo bastante, mas ainda não está disponível. Alguma pergunta, Adalberto? Tem sim, Daércio, doutor. Aqui é a Ivone Costa. Bom dia, doutor. Fiz uma infiltração no cotovelo, 9 meses. No começo sumiu a dor, mas agora voltou novamente. Esse procedimento pode ser feito? Bom dia. Pode sim, pode sim. A gente nunca faz antes do término da ação da infiltração, 1 mês no mínimo, para poder obter resultados. Pode sim, mas a gente precisa analisar qual foi a possibilidade de recuperação muscular, como a gente mesmo está dizendo para dor lombar, também no cotovelo. Se eu conseguir alongar, hipertrofiar, às vezes eu consigo fazer, mas a terapia é indicada nesses casos onde uma infiltração ou 2 não surtiu efeito. Pode ser feito sim. Ana Lúcia, doutor, pergunta se pode ser feito em bursite esse tratamento. Pode. Bursites, por exemplo, de ombro, bursites do calcanhar, bursites do cotovelo, bursites do quadril. Essas são bursites passíveis de serem feitas, sim. No pé existem outras bursites, mas é indicado Todas também. podem. Todas. Bem, o Mauro, acho que o senhor já respondeu. O Mauro pergunta se esse tratamento também está disponível através dos convênios. Acho que o senhor falou agora a respeito disso, né? Foi respondido. Também tem mais uma pergunta, a última que eu tenho aqui, Daércio, a Ana Maria. Também pode ser realizado nas dores nas costas, doutor, na coluna? Na região lombar, sim, pode sim. É uma situação que dá para a gente trabalhar. A Maura Oliveira, parabéns, doutor, grande profissional, grande ser humano. Muito obrigado, muito obrigado. Pois é, eu tô tentando aqui um contato com o Teodoro, que é da nossa diretoria aqui, que estava acompanhando aqui a entrevista, e ele fez. E disse, olha, eu não tive nenhum problema de dor, não. Né? A respeito aí de dizer que dói e tal, né? Aí eu pedi, mas tá conseguindo, não? Não tá, né? Bom, fica o registro aqui, né, querido? Eu tive a oportunidade de aplicar. Não senti dor, não tive nenhum desconforto, tal. Ele quis dizer. Foi bem tranquilo. Foi bem tranquilo. Muito bom. Doutor, valeu mesmo. Olha, tá aí uma alternativa aí, até porque às vezes daquilo que você tem, você já experimentou de tudo, né? E o negócio parece que fica crônico, de tanto que demora, né? A gente vai postergando, né? Então, de repente, olha aí, essa pode ser uma alternativa interessante, né? Seguramente, é uma situação de agradecer a vocês e ao Theo também, que foi quem tomou a iniciativa para poder divulgar para a população essa possibilidade que a gente está tanto que ele queria participar aqui no ar, estou ligando lá, não consigo falar com ele. Agradecer ao Theo, agradecer a vocês, o Dalberto, da Este, toda a equipe, e agradecer aí aos nossos espectadores. Nós é que agradecemos, doutor. Muito obrigado. Um grande abraço, obrigado mais uma vez. Um abraço e obrigado a vocês. Dr. Jorge Abrão Furineto, ortopedista e traumatologista, falou sobre a terapia de ondas de choque.